um tipo. Gametas formados pelo heterozigoto, 2 tipos. Proporção esperada de fenótipos na F2, 3:1. Só para continuar, mais um caso extremamente interessante. Ausência de dominância ou codominância. Há quem faça a distinção, mas a análise é a mesma. É aquele caso em que um gene não domina o outro. Então, sempre que os dois aparecerem juntos, isto é, o heterozigoto, os dois alelos diferentes, eu tenho um terceiro fenótipo, diferente de um e diferente do outro. Vejam o experimento feito pelo Mendel. Aqui eu tenho uma flor chamada maravilha, eu não mudo a representação do gene, agora eu uso a base, o caráter como base, aqui no caso C de cor, e o índice eu coloco a variedade desse caráter. Então, cor vermelha da flor, cor branca da flor. Assim, ó, na geração P, quando eu cruzo maravilhas vermelhas com brancas, vermelhos, 2 genes para vermelho, os 2 para branco, eu formo gameta só CV, só CB. Resultado, F1 100% heterozigota. Então, guarda, geração P sempre homozigota, F1 sempre heterozigota. Não nasce nem vermelha nem branca, nasceram rosas. Então, vejam, sempre que tiver um caso de ausência de dominância, o heterozigoto determina um terceiro caráter. Cruzando a F1 com ela mesma, CV, CB com CV, CB. Separa para formar gameta, coloca os gametas na horizontal de um e na vertical de outro e encontra para dar os filhos. Ó. CV, 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 CB e CB, CB. Resultado, a proporção de genótipos e fenótipos aqui é a mesma. Eu tenho 1/4 de CV, CV, cor vermelha, 1/4 de CB, CB, cor branca e 1/2 de CV, CB, cor rosa. Portanto, a proporção é a mesma. Qual é a conclusão? A proporção fenotípica esperada na F2 para a primeira lei de Mendel com codominância ou ausência de dominância é de 1:2:1. Guarde essas conclusões. Na sua telinha, acompanhe as conclusões, então, da primeira lei de Mendel com codominância. Resultados da F2. 3 genótipos, os 2 homozigotos e o heterozigoto, nas proporções 1:2:1. 3 fenótipos, os determinados pelos homozigotos e o definido pelo heterozigoto, nas proporções 1:2:1. Anotou bem? Agora, preste atenção no roteiro ou na receitinha para fazer probleminhas de genética. Criação minha. Claro que eu não inventei a genética, eu só coloquei na sequência o que todo mundo faz. Primeiro passo, determine a relação entre os genes. Dominância e recessividade ou codominância. Segundo passo, represente o gene. No caso da dominância, use a primeira letra do recessivo, minúscula para ele e maiúscula para o dominante. Na codominância, você usa a letra do caráter como base e a variante como índice, como cor vermelha CV ou cor branca CB. Próximo passo, monte o genótipo dos envolvidos. Você tem 2 indivíduos sendo cruzados, cada um tem 2 genes. Próximo passo, aplique a primeira lei de Mendel, separe os genes para formar os gametas. Escute bem o macete, ó. Para casar de novo, primeiro tem que separar. Então você separa, forma a gameta. Quinto passo, monte o quadrinho de cruzamento. Gametas de um na horizontal, do outro na vertical e faça o encontro entre eles. Último e decisivo passo, faça a análise da questão em função do enunciado. Quem manda em você é o enunciado. Lembrando que a probabilidade é uma fraçãozinha, é o que você quer sobre o total. Se você dividir a fração e multiplicar por 100, você tem a taxa. Resumindo a primeira lei, ó, pai tem 2, só passa 1. Mãe tem 2, só passa 1. Filho tem 2, um do pai e um da mãe. Guardou bem? Pai tem 2, só passa 1. Mãe tem 2, só passa 1. Filho tem 2, um do pai e um da mãe. Se você guardou, gente, vai ser bem legal trabalhar a genética. Essa é a base de toda a genética. Os cientistas criaram, para facilitar a vida, uma série de símbolos que a gente chama de genealogia ou heredograma. Observe aqui, só rapidinho,
O homem é representado sempre por um quadradinho, a mulher por um círculo. Como é que você representa o casamento? Puxa um pauzinho aqui do homem e liga lá na mulher, está casado. Então esse é um sinal de casamento. A geração é representada por algarismo romano, o indivíduo por algarismo arábico. Então coloco aqui 1, 2. Para me referir a esse indivíduo, 1, aquele 1, 2. Aí você puxa os filhos. Os filhos eu coloco em ordem de nascimento. Então aqui, ó, 2, 1. Esse menino é filho do casal. Esta mulher não é filha do casal. Porque não tem relação lá, ó. Ela é esposa desse indivíduo. Aqui, um indivíduo que não é filho do casal. É o marido desta mulher que é filha do casal. E, finalmente, o terceiro filho do casal, e aqui a esposa dele. Como é que eu represento? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. E, finalmente, a outra geração. O símbolo claro é para indivíduos normais. Todo indivíduo portador da característica trabalhada vem pintadinho. Se eu estiver trabalhando com albinismo, todo albino estará pintadinho. E aí tem macete, ó. Pais iguais, filho diferente, o que tiver no filho é recessivo. Olha que fácil analisar. O resto você já sabe. Lembra o macete? Pais iguais, filho diferente, o que tiver no filho é recessivo. Olha, gente, essa é a base para você analisar toda a genética. Agora eu vou ensinar como é que você vai estudar a genética por bloco. Primeiro você domina a primeira lei com dominância e sem dominância. Depois você estuda a segunda. A segunda lei trata de 2 ou mais caracteres ao mesmo tempo. Portanto, com 2 ou mais pares de genes ao mesmo tempo. O que você pode é simplificar. Separa cada caráter, cada par, e faz os cruzamentos separados. Depois você multiplica tudo, utilizando para isso a estatística, e calcula o que foi pedido. Tirando Mendel, eu tenho tudo aquilo que veio depois de Mendel. Então você dominou bem a primeira e a segunda lei, agora a interação gênica, os casos de polialelia, por exemplo, o sistema sanguíneo ABO em humanos, que cai bastante, eritroblastose fetal lá do fator RH, e finalmente a questão da herança sexual. São dados que fogem ao que o Mendel previu porque apareceram depois de Mendel. Mas na resolução dos problemas, a gente utiliza todo o raciocínio mendeliano. Muda uma coisinha ou outra teórica. Mas se você dominar bem a primeira e a segunda lei, tudo que vier lá para trás, você mata tranquilamente. Gente, eu desejo para você todo o sucesso do mundo, mas saiba de uma coisa. Você só vai chegar na universidade se tiver feito muitos e muitos exercícios. Um beijão, um abraço do Geraldo.